Fala galerinha, Little Christ, como é que vocês estão? Tudo na paz, tudo na bênção? Luan e Alan passando aqui para trazer mais um vídeo para este canal, e o tema do nosso Reflection Time de hoje vai ser: o reino de Deus está dentro, de vós. Como nós já vimos nos últimos episódios, e se você não viu ainda, sugiro que assista para entender o que estamos falando. Nos últimos episódios nós falamos sobre o novo nascimento. E como o novo nascimento é um pré-requisito para, primeiro, ver o reino de Deus, como diz em João 3,3, Jesus respondeu e disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Em segundo lugar, o novo nascimento é um pré-requisito para entrar no reino de Deus, como diz João 3,5, Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E no episódio passado, nas etapas da vida cristã, nós vemos o novo nascimento como fazendo parte da experiência da porta, a experiência instantânea que inaugura a vida cristã, que é o início da largada da maratona do cristão. Juntando esses dois conceitos, podemos entender o novo nascimento como porta para este reino de Deus. Porém, agora que as perguntas acerca do novo nascimento começam a ficar um pouco mais claras, a pergunta então se torna: mas que reino é este que a Bíblia está falando? E é exatamente sobre isso que queremos falar com vocês neste episódio. Em Marcos 1,15 diz que Jesus vem com uma mensagem dizendo: o tempo está cumprindo e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Quando Cristo fala que o tempo estava se cumprindo, que o reino estava próximo, certeza que todos pensaram no reino físico. E nós iremos mostrar que não era bem isso que Jesus estava falando. Em Mateus 20:21 diz o seguinte: então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos, adorando-o, e fazendo-lhe um pedido, e ele diz-lhe: que queres? Ela respondeu: dize estes meus dois filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda, no teu reino. O que a Bíblia está nos mostrando? Qual era a percepção de reino que a mãe dos filhos de Zebedeu estavam tão empolgados? Quando ela diz sobre um assentar, um na direita e o outro na esquerda, ela está falando dos dois lugares mais importantes. Ele queria que seus filhos se sentassem do lado de Jesus, no que ela pensa ser um reino físico. E era exatamente nessa expectativa que estava a maioria das pessoas quando se pensava em reino naquele contexto da época. Em Daniel 2 nós vimos no episódio do Narrando a História sobre Daniel. Se você não viu, vai lá e confere, que está muito bom. Mas, resumindo, Nabucodonosor teve um sonho que ele mesmo não se lembrava e ia matar todos os sábios, magos, adivinhos, etc. da Babilônia que não soubesse qual era o sonho dele e não o interpretasse. Nisto, Daniel ora a Deus e ele o revela o sonho e junto com ele a interpretação. E o sonho era o seguinte: uma estátua dividida em 4 metais, uma estátua grande onde a cabeça era de ouro, os peitos e os braços de prata, o ventre e as coxas de cobre e as pernas de ferro. Os 4 metais são 4 reinos, reinos com a capacidade de governar toda a terra, o mundo de seus dias. O primeiro, tipificado na cabeça de ouro, era a Babilônia, que governou o mundo de seus dias. O segundo, tipificado nos peitos e braços de prata, é o reino da Medo-Pérsia. O terceiro, tipificado no ventre e nas coxas de cobre, é a Grécia de Alexandre o Grande. E por fim, o quarto, tipificado nas pernas de ferro, é o Império Romano. Estes 4 reinos estabeleceram um governo mundial em seus dias. Mas a visão continua dizendo que nos dias do Império Romano, do 4º Império, seria cortada uma pedra, que é uma tipificação de Cristo, sem o auxílio de mão, que fala de algo que não é terreno, mas que vem dos céus, e acabaria com a festa de governos mundiais. Essa pedra cresceria, se tornaria um monte, e encheria toda a terra. E ele conclui no versículo 44, mas nos dias desses reis, o Deus dos céus levantará um reino, que não será jamais destruído, e este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Cristo veio nos dias do 4º Império para destruir a estrutura de governos mundiais e introduzir o seu reino, que além de encher toda a terra, iria permanecer para sempre. Mas a pergunta ainda não foi respondida: que reino é esse? Em Lucas 17, 20 e 21 diz: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. Nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós.
Veja que Cristo está falando que aquilo que os discípulos e a mãe dos filhos de Zebedeu estavam tão empolgados, achando que seria um reino físico, na verdade era um reino espiritual, um reino que seria estabelecido no nosso interior. E nisto faz lógica em pensar o porquê que Jesus falava que sem o novo nascimento não teria como entrar neste reino. O novo nascimento, como porta deste reino, funciona muito bem, pois no novo nascimento nós recebemos vida no nosso espírito, e o Espírito Santo vem habitar dentro de nós, e nisso que ele vem fazer morada e estabelecer o seu reino no nosso interior. Mas parece que esta verdade não era muito entendida pelas pessoas daquela época, né, que estavam tão empolgadas com o reino físico. Em Lucas 19, 11 e 12 diz: e ouvindo eles essas coisas, ele prosseguiu e contou uma parábola, porquanto estava perto de Jerusalém, e cuidavam que logo se havia de manifestar o reino de Deus. Disse, pois, certo homem nobre partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino e voltar depois. Neste texto está dizendo que Jesus estava a caminho de Jerusalém, que era a capital de Israel, e a galera pensando, é agora que Jesus toma o poder, estabelece o reino na terra. E Jesus, vendo isto, conta uma parábola de alguém que se ausentava por um tempo para tomar o reino depois. O que Jesus estava apontando aqui, que aquilo que eles pensavam que aconteceria naquele momento, iria acontecer depois, pois ele iria se ausentar e quando ele voltasse, então ele iria introduzir um reino físico. Mas mesmo depois de Cristo ter falado isto com eles, ainda não havia caído a ficha deles. Eles ainda perguntam em Atos 1,6, depois de Cristo ter morrido e ressuscitado e estar dando suas últimas palavras antes de ser assunto aos céus, então os que estavam reunidos lhes perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Não dá para negar que havia uma grande expectativa que o reino físico fosse revelado, e bem pouca empolgação quanto ao reino espiritual. Isso só revela a propensão que nós temos em valorizar mais o exterior do que o interior. O pastor Hernani Santos fala sobre 4 aspectos do reino de Deus. O primeiro que já vimos é o reino de Deus em nós, onde nós não temos o reino de Deus, nós somos o reino de Deus. O segundo é viver o reino de Deus na terra, como diz em Romanos 14, 1, 7 e 18. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens. E em 1 Coríntios 4, 20, o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude e poder. Este aspecto consiste em experimentar deste reino na terra. É espalhar a cultura do reino, é ter o desejo de fazer a vontade de Deus e clamar pelo seu domínio, como diz a oração do Pai Nosso. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, Mateus 6,10, como quem diz: Senhor, venha estabelecer o seu domínio, o seu reinado dentro de mim, para que a tua vontade se cumpra. Este é o segundo aspecto do reino de Deus. O terceiro aspecto de Deus é o reino tão esperado pelas pessoas daqueles dias, o reino literal, o reino físico. É a fase onde temos o reino, fase que é conhecida como milênio, que é quando Deus irá governar o mundo, estabelecer seu reino físico, como vemos em Apocalipse 19, 11 e 16. Viu o céu aberto, e eis um cavalo branco, o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com um cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nós podemos ver este reino também em Apocalipse 20, texto do qual eu não irei ler e nem comentar, pois nós estamos seguindo um conhecimento processual com vocês e tem coisas a serem comentadas antes de nós falarmos sobre o milênio. Mais para frente nós iremos comentar bem explicadinho sobre o milênio, mas agora te basta saber que há inúmeras promessas bíblicas de um reino literal, um tempo onde Cristo irá governar toda a terra, e este período é conhecido como o milênio, tempo que acontecerá no fim dos tempos. Portanto, vemos que o anseio deles por um reino literal não era antibíblico, somente fora de tempo. E qual o quarto aspecto do reino? É o reino eterno de Deus após o milênio, quando Deus governará por toda a eternidade. Este reino eterno nós também nós deixaremos para comentar mais para frente. Por enquanto, iremos comentar apenas o reino de Deus em nós, o seu domínio, o seu reinado, que somente é possível por causa do novo nascimento. Este foi o nosso episódio de hoje. Que Deus vos abençoe e tamo junto. Até depois do fim.